Muito bem, então, queridos, vamos dar sequência naquilo que nós temos chamado de doutrinas fundamentais, na doutrina fundamental da teontologia, que é a doutrina sobre quem? Sobre o ser de Deus, né? Lembram que a gente falou a respeito disso? E a gente falou sobre uma série de assuntos que nós iremos tratar, e dentre esses assuntos, o primeiro é a evidência de Deus, tá? Aqui a gente vai ver que existem dois tipos que a gente pode partir para falar da evidência de Deus. Um é esse que nós vamos tratar agora, que é a evidência de Deus bíblica. Por que é similar à revelação geral que eu coloquei aqui? Nós vamos ver alguns textos para falar a respeito disso. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1, verso 1. Lembrando que a gente usa aqui, nas quartas-feiras, a NVT, né? Versão transformadora. Então, o que diz o capítulo 1, verso 1 aí? Comecinho da Bíblia, né? Gênesis, primeiro livro, capítulo 1, primeiro capítulo, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, você vai perceber que a Bíblia, ela não precisa ficar afirmando no sentido de provar. Ela simplesmente declara o que aconteceu no começo. Então, a evidência de Deus a partir do ponto de vista bíblico, em primeiro lugar, ela afirma. Mas me mostre as provas. Moisés aqui escreve claramente, no princípio Deus criou os céus e a terra. Qual o princípio? O começo de tudo, né? Então, quer dizer que Deus criou os céus e a terra, quer dizer que antes disso ele já existia. Esse é o raciocínio lógico. Existiu uma coisa criada, né? A criação, mas antes da criação o Criador já existia. Isso é o que a Bíblia afirma. Agora, vamos ver o que ela também demonstra a respeito da evidência de Deus. Abra lá em Atos capítulo 14. Verso 17. Aqui é um episódio muito interessante, onde Paulo e Barnabé estavam lá pregando a respeito do Deus vivo, Deus de Israel, e eles querem colocar em Paulo e Barnabé como se eles fossem deuses, por causa das coisas que eles estavam fazendo lá, né? Alguns milagres acontecendo. E aí Paulo aqui faz questão de dizer a respeito disso, no capítulo 14 aqui, de maneira geral, mais o verso 17, ele diz assim: mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. O que ele está falando? Ele está dizendo assim, olha, existe um Deus, não é esse Deus que vocês têm adorado, é o Deus vivo, aquele que nós proclamamos, e esse Deus, ele se fez conhecido desde sempre. Por meio do quê? Por meio do cuidado que ele tem da criação. Os teólogos chamam isso de providência, por meio da provisão que Deus dá à criação. E isso tem uma característica tão impactante que Deus não faz isso apenas em favor de crentes, mas também de descrentes. Olha que coisa interessante ele diz aqui, ele diz no verso 17. Nunca as deixou quem? As pessoas, a humanidade nunca ficou sem evidência de Deus e da sua bondade. Deus concede chuvas e boas colheitas a crentes e descrentes, né? Se você for ver hoje, você tem vários avanços científicos que são provenientes da graça comum de Deus, né? Eu, particularmente, tenho feito um bom uso da graça comum de Deus que por meio dos remédios. Então, às vezes a pessoa diz, mas crente deveria só fazer por meio de milagre. Para mim, é um verdadeiro milagre tomar um remédio e aquele remédio fazer efeito e lhe trazer, depois de um tempo, uma cura daquilo que você está sentindo. Então, você percebe que aí a Bíblia, ela demonstra a evidência de Deus por meio da criação. Pule aí para Romanos capítulo 1, verso 20.
É o próximo texto, o próximo livro depois de Atos. Esses são alguns textos, irmãos, que vocês têm que ter na ponta da língua, né? Tem alguns textos que os crentes devem saber de cor e salteado para falar a respeito de Deus. Esses são alguns deles, para falar da evidência de Deus. Então como você prova que Deus existe por meio da Bíblia? Esses textos deixam bem claro. Olha lá, Romanos capítulo 1, verso 20, ele diz assim: por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Paulo está falando aqui a respeito do julgamento que é devido a toda a humanidade, porque ninguém pode olhar as coisas criadas e, por rejeitar que veio da mão de um Criador bondoso, ser inocentado. Esse é o ponto. A ignorância nunca trouxe absolvição. Você não vai ver alguém, por exemplo, dizer assim: olha, eu matei uma pessoa, diante do juiz, ela dizer isso, eu matei ele realmente, mas eu não sabia que era errado. E aí ele dizer assim: então, tudo bem, você está inocentado aqui, porque afinal de contas você não sabia. Isso não existe. Nem tampouco você pode passar um sinal vermelho que tenha um radarzinho que dá multa, e a multa chegar na sua casa e você escrever, dizer assim: infelizmente eu não sabia que aquele farol estava naquele lugar. Aí você recebe uma carta de volta, né, do Detran, ou você está perdoado. Coitadinho, você não sabia que tinha aquela sinaleira, então nós estamos lhe perdoando. Não existe isso. Não existe isso. Ignorância não traz absolvição. E é isso que a Bíblia fala a respeito da evidência de Deus. E o texto que eu queria aqui trazer também, que talvez seja o texto mais claro a respeito da criação e da revelação geral de Deus, é o Salmo 19. Abra aí, Salmo 19. Esse é um daqueles textos que também você tem que saber de cor. Por quê? Porque ele fala a respeito da revelação geral. É uma revelação que torna todos indesculpáveis, mas não salva. Lembram disso? A revelação geral é a criação de Deus que é manifesta a todos, sem distinção. Então, mas aquele índio lá no meio da Amazônia, ele tem acesso à criação? Tem. Ele tem acesso a olhar o sol e ver as marcas de um Criador? Tem. Então isso torna indesculpável. Mas ele não pode olhar para o sol e adorar o sol e ser salvo? Não, não pode. Mas a criação torna ele indesculpável. É isso que a Bíblia fala a respeito da evidência de Deus. Ele fala aqui num paralelismo lindo do salmista, no verso 19, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. É como se você olhasse para aquilo que foi criado e ele gritasse assim: Deus me criou. E aí ele continua: o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles o tornam conhecido. Então você olha isso e diz assim: mas eu nunca escutei o céu falando, a não ser no trovão, né? Às vezes a gente escuta um trovão, parece que o céu está falando. A ideia aqui é justamente numa linguagem que fala assim, é como se aquilo que existe estivesse gritando: eu fui criado. Olhe não para mim que sou criado, mas para o meu Criador. E aí ele continua dizendo, no verso 3, que fala exatamente a respeito disso que eu estou dizendo: não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Ou seja, os céus, a criação, ela não fala audivelmente com letras, mas, no entanto, aquilo que ela representa é como se diariamente estivesse proclamando em alto e bom som. E aí ele diz assim no verso 4: sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como o noivo depois do casamento, alegra-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder de seu calor. Então é claro que na linguagem do salmista poética, você encontra aqui uma rima de conhecimento, de sabedoria.
Você não encontra uma rima apenas audível como é a rima ocidental, né? A gente, quando faz uma rima, a gente faz uma rima de palavras. O salmista, quando faz uma rima, ele faz uma rima de pensamentos. O que ele está dizendo aqui é: a Bíblia deixa claramente evidente que Deus existe por meio da sua criação. Então você nota que a Bíblia, ela vai falar a respeito da evidência de Deus de uma maneira que torna todos indesculpáveis. Olha que interessante isso. Então quer dizer que eu olhar e contemplar a criação e amar o sol e amar o mar quando você olha aquela imensidão, lhe dão alguma vantagem? Não. Apenas lhe tornam ainda mais indesculpável para não olhar para aquilo e dizer assim: quem fez essa bela pintura? É como você olhar para uma obra de arte e adorar a obra de arte ao invés de valorizar o desenhista daquilo, o pintor. Então é bem interessante isso. E por fim, aqui a evidência de Deus, ela nos deixa claro que ela condena também. Abra aí no Salmo 14, verso 1. E esse texto, nós fizemos a exposição dele em Romanos, vocês devem lembrar. E aqui o salmista ele vai dizer a partir daquilo que se constata daqueles que negam a evidência da existência de Deus. Ele diz assim no verso 1 aqui: os tolos dizem em seu coração, não há Deus. Quais são esses tolos? São bobões? Não. Tolos, na parte aqui da poesia hebraica, tolos é uma pessoa que não vive da maneira que ele foi criado para viver, ou seja, Deus criou a todos os seres humanos para viverem para a sua glória. Então, a partir do momento em que você não vive para a glória de Deus, você é tolo, você é insensato, você é ignorante. Por quê? Porque você não sabe falar inglês? Não. Esse é um tipo de ignorância, mas a ignorância aqui que nós estamos falando é uma ignorância que está lá no coração. Ele diz assim: não há Deus. E aí o salmista continua dizendo: são corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem. Então você percebe que a evidência de Deus bíblica, ela não faz muitas questões de dizer assim: olha, vamos lhe dar todas as provas científicas e lhe mostrar num ensaio de um laboratório a evidência de Deus. Não. A Bíblia afirma como uma autoridade que ela é. Certo? Então esse é o ponto. E eu particularmente, eu diria para você o seguinte: aprenda cada vez mais da Bíblia e defenda a existência de Deus por meio da Escritura. Por que eu falo isso? Porque existe, irmãos, esse campo da evidência de Deus é um campo chamado de apologética, que é o quê? A ideia de defesa de algo, né? Então, no conceito cristão também tem apologética para a Bíblia, apologética para a evidência de Deus. E muitos teólogos ao longo da história quiseram defender a evidência de Deus sem a Bíblia. Ah, mas isso é possível? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Mas o que eu lhe diria é: não deixe de saber outros argumentos, mas sempre tenha a Bíblia como ponto de partida e o mais importante. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Simples assim. Então, biblicamente aqui falando, a evidência de Deus é afirmada, demonstrada, e ela ainda mostra a condenação daqueles que não creem na evidência de Deus. Porém, irmãos, existe um meio desenvolvido para chegarmos na evidência de Deus, que é a lógica. Sabe o que é a lógica? Lógica é a capacidade do nosso intelecto de raciocinar de maneira coerente para chegar a um resultado. Então, onde se usa a lógica? Em todas as áreas da sua vida. Você precisa usar lógica até mesmo para fazer um bolo. Porque se você não usar a lógica do tempo correto, o bolo queima. E aí você pode aplicar para várias áreas da sua existência. A lógica aqui que nós vamos falar da evidência de Deus, ela foi desenvolvida por teólogos no passado que viram que a existência de Deus poderia ser comprovada pelo simples uso da razão.
Por que eu falo simples uso da razão? Porque o uso da razão, de maneira coerente e simples, deveria levar as pessoas a esse conhecimento. Só que por que eu falei primeiro da Bíblia para vocês? Porque nós sabemos que o ser humano, por causa do pecado, ele está num estado de depravação total. Isso não quer dizer que o ser humano é tão mau quanto ele poderia. Não é isso. Mas que todas as áreas do ser humano, a sua capacidade intelectual de pensar, os seus atos, os seus desejos, os seus amores, o seu coração, ele está corrompido. E por estar corrompido, a lógica também está. Embora a lógica possa lhe levar por raciocínio a ver a evidência de Deus, ela não é conclusiva, porque o ser humano está em estado de rebelião. Quer ver como? Você pode provar para alguém que uma determinada pessoa roubou mais de bilhões de reais. E, no entanto, você vai ver pessoas que não acreditam nisso, apesar de todas as provas. Isso quer dizer que a lógica está afetada. A lógica que deveria sempre lhe levar em busca da verdade, ela pode facilmente estar comprometida. Agora você coloca isso com relação a Deus, que não é apenas uma relação horizontal, é uma relação na vertical. Então, se Deus não usar do seu espírito em nós, para nos tirar as vendas espirituais, a nossa lógica sempre vai estar comprometida. Quer dizer que não tem como pensar logicamente? Não, mas quer dizer que a lógica nunca vai ser satisfatória. Esses argumentos que nós vamos falar aqui, eles provam a evidência de Deus. Mas se você chegar para uma pessoa por meio desses argumentos e provar e lhe deixar sem nenhum argumento, sabe o que ela vai dizer? Isso é a sua opinião, cada um tem a sua. Por quê? Porque o coração duro não quer reconhecer que ele está errado. Então, os argumentos aqui usados pelo simples uso da razão são pelo menos 4 argumentos que foram desenvolvidos. O primeiro chama argumento cosmológico. O segundo chama-se argumento teleológico. O terceiro chama-se argumento moral. E o último, argumento ontológico. Quantos já escutaram falar desses argumentos lógicos? Pois é, talvez você não tenha escutado com esses nomes, mas certamente em algum momento da sua vida você já se deparou numa conversa a respeito deles. Não necessariamente teologicamente, mas, por exemplo, quando você fala de começo do mundo, como o mundo começou, você está falando a respeito do argumento 1. E a evidência de como as coisas começam vai guiar todo o resto da sua vida. Lembra que eu já falei disso? Por quê? Porque se no começo do seu raciocínio sobre a existência da sua vida, bem filosófico, né? Se no começo da existência, quem sou eu? Por que eu existo ao invés de não existir? Não é Shakespeare, tá? Eu nem sei. É a ideia do quê? Daquilo que a gente se faz, essa pergunta. Talvez muitos não façam, mas muitos que fazem precisam chegar aonde? Nas respostas lógicas. E a resposta lógica de onde você veio, do raciocínio que você tem, vai levar a sua vida adiante, e a vida que você leva vai ser baseada nisso, quer você perceba ou não. Né? Então, assim, se eu vim apenas de uma sucessão aleatória de tempo, então o que eu faço nesse tempo agora não muda muito. Né? Esse é o raciocínio. Aí você olha para muitos cientistas famosos, com muito intelecto, mas que não param para pensar a respeito disso. É quase contraditório. Então, irmãos, nós vamos ficar hoje, eu creio que vai dar tempo aqui, no primeiro argumento, chama-se argumento cosmológico. Lembre-se sempre de que cosmo é a ideia de universo. Então, quando você fala a respeito de uma cosmovisão, você está falando de uma visão do mundo. Cada um dos seres humanos que pisam nesse planeta quando nascem, eles vão ter uma cosmovisão, uma visão de mundo. Agora, muitos nem param para pensar.
certo? Então, o que você precisa sempre lembrar é que ninguém é inerte, ou seja, todo ser humano tem uma cosmovisão. Quer ele entenda, quer não. Todos. Todo ser humano tem uma ideia de onde as coisas começaram a existir. E é exatamente esse argumento cosmológico. O argumento cosmológico, ele trata da seguinte forma, e aqui eu vou ser extremamente raso. Se você tem depois tempo e disposição e desejo, eu lhe sugiro que você faça isso, tem muitos debates por cristãos que defendem essas evidências lógicas, debatendo até em academia, né? Até em universidades, eles debatendo esse argumento cosmológico contra ateus. Você vai encontrar. Então, o ponto é que nesse argumento cosmológico não tem Bíblia. Você não vai encontrar a Bíblia aqui, versículos bíblicos. Você vai encontrar um raciocínio lógico. Então, embora seja extremamente atraente, todo raciocínio que só fica na lógica, mais cedo ou mais tarde ele pode abandonar a inerrância bíblica. E eu vou explicar um pouquinho o que eu quero dizer com isso. Qual é o ponto? O ponto desse argumento, de maneira bastante rasa, é o seguinte: existe um mundo ou não existe? Existe. Se existe um mundo, quer dizer que alguém tem que ter causado esse mundo. Por quê? Porque esse mundo, ele não é eterno. Isso a ciência já provou. O universo passou a existir. Como nós vemos isso? Se olhe no espelho. Você tem envelhecido diariamente? Eu sei que alguns talvez tenham mais dificuldade que outros, mas o ponto é, as coisas estão envelhecendo. Quando você pensa no universo, o universo não está estacionado. Ele continua também num processo de expansão, é o que os cientistas chamam. E isso prova o quê? Prova que o universo teve um começo. Esse é o ponto. Não existe um efeito sem uma causa. Você já deve ter escutado isso, né? Por que isso? A ideia é que tudo que existe, existe com um propósito. Tudo. Você pensar numa roupa. A roupa, ela sempre existiu? Não, ela foi criada. E ela foi criada com um propósito. Quando você pega, por exemplo, um automóvel, ele sempre existiu? Não, ele foi criado. Então, o universo também existe com um propósito. Ele existe com um propósito. Qual é o propósito? Aí é que nós vamos acabar tendo que descobrir. Por que que existe o universo? Porque ele foi criado. E se ele foi criado, quer dizer que alguém precisou o criar. É um raciocínio super simples. Super simples. Você não, amanhã você não pega um bebezinho no colo e diz assim, esse bebezinho sempre existiu. Não, ele nasceu. Ele passou a existir em determinado ponto. Não é? Não é isso que a gente vê? E aí, quando a gente pensa nisso, imagine uma causa ao contrário. Por exemplo, algo que hoje existe, em algum momento do tempo, se você retroceder, ele precisou ser o quê? Criado, exatamente. Então, se você pegar o universo, você vai voltando no tempo, chega um momento em que ele obrigatoriamente e logicamente ele não existia. Estão entendendo? Esse é o argumento cosmológico. O cosmos passou a existir. E aí o raciocínio lógico que vem por trás disso é: ou o universo se autocriou, mas a gente sabe que isso é uma ilógica no raciocínio lógico. Por quê? Porque algo que passa a existir não pode se criar. É bem filosófico, mas se você parar para pensar é simples. Nada que existe hoje se autocriou. Antes ele precisou ser criado. E aí a gente começa a pensar assim, mas como é que pode então? O que poderia criar esse universo sem ter uma causa? Ou sem ter sido criado? Aí você diz assim, pergunta difícil. Somente algo ou alguém, porque lembre-se que o argumento cosmológico ele não está preocupado primeiramente em defender o Deus da Bíblia, mas ele está preocupado em responder a pergunta: o universo foi criado. Como? Somente alguém ou algo fora do tempo
e do espaço. Tempo que eu quero dizer é cronologia de tempo. Alguém que tenha eternidade. Alguém que não tenha sido criado. E alguém que não seja sujeito às limitações temporais de idade, de crescimento, de envelhecimento. Somente esse algo ou alguém pode ser a causa lógica do universo criado. Estão entendendo até aqui? É o que se fala aqui, e Tomás de Aquino depois trabalhou nisso, nas 5 vias de Tomás de Aquino, que talvez sejam os argumentos lógicos mais inteligentes, ou melhor utilizados desses argumentos cosmológicos, da causa não causada. Como assim? Você imagina que em um determinado momento, um motor, para ele funcionar, ele precisou ter sido dado energia no motor. Não é verdade? Se você pensar no motor de um carro, teve um determinado momento em que o motor não funcionava e passou a funcionar. Aqui nós vamos pegar esse pensamento de Tomás de Aquino dizendo que existe um motor não movido, uma causa não causada. Ou seja, alguém que existia antes de tudo, que não precisava de uma energia de fora para que fizesse as coisas serem criadas. Está ficando meio similar com alguém que você conhece? Que disse no começo, criou Deus os céus e a terra? E está parecido com uma palavrinha dizendo assim, ex nihilo, criado do nada, sem nenhuma função, sem nenhuma influência externa? Pois bem, o argumento cosmológico acaba lhe levando a um ser poderoso assim. E quando você cruza com o que você sabe de Bíblia, você começa a dizer assim, eu acho que eu conheço uma pessoa poderosa desse jeito. Também você precisa lembrar que somente algo ou alguém com poder para criar do nada. Por quê? Porque nada é criado sem uma causa para ser criado. Mas se você pegar infinitamente todas as coisas que foram criadas, em algum momento elas foram criadas. É meio redundante, né? Mas deu para entender. Tudo que você pensar na sua existência teve um começo. Então, logicamente, para que tudo isso viesse a acontecer, seja da coisa mais insignificante até a coisa mais complexa, precisa ter um ser inteligente, poderoso, para fazer isso começar a acontecer sem que ele mesmo tenha começo. Isso é lógica. Isso, se você for debater com um ateu, ele pode não dar o braço a torcer, que é o Deus da Bíblia, mas é lógica, é um raciocínio lógico. Então, se alguém não for eterno, ou seja, fora do tempo, não tem como ele criar as coisas. Esse é o raciocínio do argumento cosmológico. Você pega num retrocesso de passado e você vai ver que todas as coisas tiveram um começo. Mas o que começou tudo? Por que eu falei da história de você ter cuidado com um argumento que é apenas lógico? Porque existem muitos que fazem uma mistura aqui para defender o pensamento sobre a existência de Deus, e ele vai dizer assim, mas a ciência fala de um evento onde as coisas começaram a existir. E esse evento chama-se Big Bang. Aí você vai dizer assim, olha, dá para conciliar a ciência. Mesmo que esse argumento fosse verdadeiro, o ponto é, o Big Bang se autocriou? Não. Ele precisa de alguém que tenha feito isso acontecer. Mas é lógico que, e aqui não vai sobrar muito tempo, que o Big Bang é uma teoria, como vocês sabem, teoria não é comprovado, é uma possibilidade, e ela é muito baseada em quê? Em alguém que precisa tirar um ser inteligente da jogada. Porque se você se compromete a dizer que existe um ser inteligente que criou todas as coisas, você invariavelmente está dizendo assim, eu devo respeito a esse ser. Eu vou ter que me justificar diante dele. Mas quando você cria
a ideia de uma explosão que não é nada pessoal, você diz assim, eu preciso me desculpar com uma explosão por causa do que eu estou fazendo hoje em dia? Não, você não precisa. E lembram que sempre eu falo que tudo tem a ideia do começo? Pois muito bem, isso também vai refletir nisso. Quando você tira Deus da ideia do começo de todas as coisas, você precisa colocar alguém no lugar de Deus. Por quê? Você precisa de algo poderoso e algo que tenha muito tempo de existência. Então, como que os cientistas fazem? Colocam bilhões de anos e colocam uma explosão impessoal. Como se sempre colocar milhões de anos resolvesse alguma coisa, né? Então esse é um raciocínio ilógico, porque é como se você dissesse assim, como o homem surgiu? Ele surgiu há 20 bilhões de anos, mas me explica um pouco mais. Não, 20 bilhões de anos resolve tudo, porque em 20 bilhões de anos o homem chegou ao que ele precisa ser hoje. Isso não é uma explicação. Isso não é uma explicação, isso é preguiça de pensar. Então, o argumento cosmológico, ele tem essa ideia de que você vai saber que existe um mundo, um cosmos, e logo, se o mundo existe, isso quer dizer que ele teve um momento em que ele foi criado. É essa a ideia, tá? Então, esse argumento cosmológico, ele foi aprimorado, melhorado, e ele também passou a ter aqui uma nuance desse argumento chamado argumento cosmológico Kalam. E esse argumento ele é utilizado em uma progressão do pensamento de Aristóteles. O que era Aristóteles? Um filósofo. E Aristóteles desenvolveu aquilo que é chamado de silogismo aristotélico. Quantos já escutaram esse palavrão? As crianças já escutaram, né? O que quer dizer isso? Você parte de um raciocínio onde tem premissas. O que é premissa? É isso aqui. Premissa número 1. Tudo que começa a existir tem uma causa. Aí da premissa número 1, você vai para uma segunda premissa que ela tem a intenção de ampliar o que foi falado na primeira. A premissa não pode ser contraditória e se elas duas forem verdadeiras, a conclusão vai lhe trazer uma conclusão lógica que é inegável. Qual é o problema aqui? Você pode ter premissas falsas. Então o ponto é, se alguém quisesse desmistificar esse argumento, onde ele teria que atacar? Nas premissas. Ele diria, olha, nem tudo que existe tem uma causa. Mas como o propósito aqui é apenas lhe mostrar o raciocínio, e como isso aqui já foi tentado por diversas vezes ser refutado, é isso que se fala num debate acadêmico, né? Você tem uma ideia, o outro refuta e assim se faz. Isso é o que você vai achar se você procurar no YouTube lá. Argumento cosmológico Kalam. Você vai encontrar muitos bons defensores. Você vai encontrar um homem chamado, no nosso tempo, chamado William Lane Craig. Ele é um estudioso que ele defende esse pensamento aqui e ele vai pelas universidades debatendo com ateus. É gostoso de ver. É gostoso de ver porque você vê uma pessoa que não precisa negar a existência de Deus para ser lógico. Então, tem aqui alguns debates até que chega a dar até um pouco de vergonha dos ateus querendo debater a respeito disso. Então, o primeiro ponto é, premissa 1, tudo que começa a existir tem uma causa. Passamos para a premissa 2, o universo começou a existir. Como se faz a conclusão nesse silogismo? Ela vem da premissa 1 e 2. Logo, se tudo que começa a existir tem uma causa e o universo começou a existir, quer dizer que o universo tem uma causa. Viram um raciocínio legal? E isso você pode usar para qualquer coisa. Qual é o problema? É que as suas premissas precisam ser verdadeiras. Então é interessante aqui que você pode defender um silogismo a respeito de várias coisas e mesmo assim você estar equivocado naquilo que você coloca como premissa. Fez sentido ou ficou confuso? A ideia é que você vai usar aqui dois argumentos para chegar na conclusão. Então muitas pessoas poderiam fazer o argumento certo, mas com coisas que não são verdadeiras.
Todas as religiões levam a Deus. O Espiritismo é uma religião. Logo, o Espiritismo leva a Deus. Esse é um silogismo. Quer dizer que as premissas dele estão verdadeiras? Não. Entenderam o raciocínio? É assim que se faz lógica. Então, o argumento cosmológico ele diz isso. O universo começou a existir, ele tem uma causa. E logo, se ele tem uma causa e começou a existir, precisa que alguém o tenha, o quê? Criado. Simples. Muito simples. Então, aqui alguns defensores desse argumento cosmológico. Começou em Aristóteles, há muito tempo. Depois nós vamos ver Tomás de Aquino com as 5 vias, que as 5 vias são justamente essa ideia que ele vai trazer do argumento cosmológico, do motor imóvel, que é a ideia do motor imóvel. Um motor que deu origem a todos os motores, mas ele mesmo não precisou de origem. Essa é a ideia aqui que Tomás de Aquino vai falar. Também da causa eficiente. Se tudo que tem uma causa teve uma existência, logo todas as coisas têm uma causa eficiente. Que é um pouquinho mais filosófico, mas o ponto aqui é para você saber que não é coisa nova, não é algo inventado. E aqui eu coloquei por último esse defensor desse pensamento, que é um defensor mais recente. Queridos, alguma dúvida? Vocês ficaram com alguma dúvida a respeito disso, do argumento 1? Não? Argumento cosmológico, deu para entender? Lembre-se desses 3 pontos aqui. Ó. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Logo, o universo tem uma causa. E tudo que tem uma causa quer dizer que foi causado. Ou, em outras palavras, criado. O Deus da Bíblia não tem. Ele não tem uma causa. Ele não precisou ser criado, ele não foi causado. Ele é aquele que existia desde sempre. Quando Deus começou a existir? Na eternidade. Qual é a definição de eternidade no tempo? Um período em que você não pode definir. E isso, quando você começa a conectar, porque eu não falei para você abandonar isso. É importante você exercitar. O cérebro é um músculo e é importante você também ter boas respostas. Para você saber, em cada momento, demonstrar sabedoria para levar as pessoas a Cristo. Porque o argumento da evidência de Deus, talvez desses outros teólogos, era apenas mostrar a evidência de Deus. Mas nós não apenas queremos mostrar a evidência de Deus, mas fazer com que essas pessoas possam conhecê-lo e se relacionar com Ele. Então isso daqui é para levar as pessoas à cruz de Cristo. É para você mostrar que você não é um alienado, que não entende nada, que quando perguntam a respeito de coisas lógicas, você diz assim, a fé é ilógica, nós precisamos apenas sentir. Isso é tolice. Cristão precisa ser aquele que mais pensa, mas a diferença do cristão é que ele tem o seu pensamento submisso à verdade de Deus, diferente de um outro que não teria isso, né? Então, semana que vem, irmãos, nós vamos entrar, e é o argumento que eu mais acho que nós vamos gastar tempo, no argumento teleológico. Alguma dúvida no argumento cosmológico? Esse é o momento. Então, amanhã, se perguntarem a respeito da evidência de Deus, todo mundo vai saber, olha, eu sei que Deus existe. Por que Deus existe? Ah, porque eu acho isso. É isso que nós vamos responder? Não. Se você se apertar, lembre-se de Gênesis 1:1. Eu diria que isso é mais importante do que qualquer outro argumento. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas por que é importante que você não pare aí? Para você mostrar para as pessoas que você não tem medo da verdade. Se Deus é um Deus de verdade, toda a verdade vem de Deus. Então, como diz outra pessoa que eu gosto muito de ver a respeito dessas evidências de Deus, o professor Adalto Lourenço, ele diz assim, toda ciência bem comprovada e toda Bíblia corretamente interpretada não se contradizem, porque elas são verdadeiras e vêm de um Deus
que é verdadeiro. Então, não estude muito, porque talvez você vai virar descrente. Já escutou isso? Eu já escutei. Olha, a letra mata. Então não estude muito porque você pode abandonar a Deus. Pelo contrário, quanto mais você procurar a verdade, mais você vai encontrar que somente em Cristo é a verdade. Agora, o problema é quando o nosso coração não quer se sujeitar à verdade que foi encontrada. Esse é um problema. Então, já que os irmãos não têm mais nenhuma pergunta, vamos ter uma palavra de oração? Pai, obrigado. Obrigado porque nós sabemos por meio da Tua palavra que o Senhor existe. O Senhor tem nos ensinado por meio da revelação especial. Mas nós também Te agradecemos pelo esforço de tantos homens, mulheres, pensadores, pessoas que usam o seu raciocínio, o seu intelecto para conseguir pensar corretamente a respeito de Ti. Que o Senhor nos ajude a também sermos munidos com esses argumentos, mas que o Senhor sempre nos lembre que o nosso maior problema, que é o pecado, só pode ser resolvido por meio do Teu Filho. E não existe nenhum raciocínio que seja lógico e correto o suficiente que nos aproxime de Ti de maneira salvífica. Somente no Teu Filho a salvação. Então, embora nós queiramos Te pedir que o Senhor nos ajude com todos esses raciocínios, com todos esses argumentos, nunca nos deixe esquecer de quão perto da cruz nós devemos ficar. Que o Senhor seja sempre o motivo e a razão dos nossos encontros, do nosso desejo por viver dia a dia, para que isso tudo seja feito para a Tua honra e glória. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém.